Bem, galera, meu nome é Fabiano, sou professor de Química da SCI Maestro José Siqueira, certo? Para os novatos que não me conhecem, os alunos estão chegando aí do primeiro ano, eu leciono a disciplina de Química e algumas disciplinas da parte diversificada, entre elas prática experimental. Bom, na nossa escola nós temos um laboratório e a gente sempre trabalha a prática, então com isso aí vocês com certeza vão gostar bastante, tá certo? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o que é química, o que ela estuda e inicialmente vamos ver um pouco sobre a história da química, desde quando ela surgiu. Então a química ela surge como ainda alquimia em 300 anos antes de Cristo e ela vai até cerca de 1500 anos depois de Cristo. Então ela vem aí com um surgimento lá na Alexandria, né? E vamos ver um pouco sobre o que seria a alquimia. Então, a alquimia ela era considerada como misticismo, como bruxaria, e ela foi muito importante até o surgimento da nossa química enquanto ciência, né? Então, a gente tem alguns nomes aqui, que é do médico Paracelso, ou em alguns artigos traz Paracelsus, mas olha só o tamanho do nome desse cara. Philippus Theophrastus Bombastes von Hohenheim, então conhecido como Paracelso. Dá para entender por que Paracelso em vez da pronúncia desse nome complexo, né? Temos ainda Robert Boyle, considerado por alguns como o pai da química, e Antoine Laurent Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna, inclusive mais famoso um pouquinho do que Robert Boyle. Então, a química enquanto alquimia, ela tem alguns objetivos. Entre eles seria a busca do elixir da longa vida e a pedra filosofal. O que seria cada um deles? A pedra filosofal seria um instrumento capaz de transformar metais, vamos dizer assim, metais baratos em ouro, em metais mais caros. Então, pegaria, por exemplo, chumbo, transformaria ele em ouro. Então, era um dos objetivos da alquimia. Outro era o elixir da longa vida, que seria uma substância capaz de tornar as pessoas com uma maior durabilidade, viver muito mais, até em busca da imortalidade. Então, os dois principais objetivos seriam esses. Temos outro, como o crescimento de pessoas em uma espécie de laboratório, né? Então, seria também um dos objetivos da alquimia. Essa busca toda da alquimia, dos alquimistas, levaram a muitas coisas, como por exemplo a experimentação, não seguindo um rigor, eles saíram misturando as coisas e tentando, como eu já falei, transformar metais em metais preciosos e, por outro lado, também a busca de uma substância capaz de trazer-nos a imortalidade. Então, gente, ainda falando sobre a alquimia, como surge então a alquimia? A alquimia surge da ideia de Aristóteles, um filósofo bastante famoso. Aristóteles dizia que as coisas eram compostas de quatro principais fontes. Então, seria de água, terra, fogo e ar. Então, tudo era composto disso. Até cerca de 1500, inclusive, acreditava-se nisso. Só que dois filósofos, também bastante conhecidos, Demócrito e Leucipo, eles afirmavam que as coisas eram feitas de algo infinitamente pequeno e invisível. Que surgia aí a ideia de átomo, mas isso aí é conteúdo da gente ver durante outras aulas, tá certo? Então, na ideia aristotélica sobre o surgimento da alquimia, né? E também vemos aqui o surgimento da iatroquímica. O que seria a iatroquímica? Seria uma espécie de medicina proposta, como eu já falei, por esse cara aqui, o Paracelsus. Então, como eu também falei, eles vinham fazendo experimentos de forma aleatória. Então, saia misturando as coisas e testando. Daí veio um cara chamado Robert Boyle e começa a organizar a experimentação. Ele, inclusive, tem um livro, né, bastante famoso, certo?
que traduzindo aqui seria mais ou menos o seguinte, seria o químico cético. Ou seja, ele acreditava naquilo que ele via, que ele provava. Então ele começa a elaborar os experimentos e a mostrar que por trás da alquimia tinha algo comprovadamente científico, que seria a nossa química. Daí alguns consideram aí o surgimento da química como ciência. Então, através de Robert Boyle, ele começa a experimentar, a testar. O francês Lavoisier, né, considerado, como já falei, o pai da química moderna, ele é um adepto dessa química e ele consegue consolidar ela enquanto conhecimento científico. Daí a gente tem o surgimento da química. Então, gente, agora a gente chega à definição atual do que seria química. Então, trago aqui um conceito. Química seria o ramo do conhecimento que vai estudar as transformações e a composição da matéria. Então, ela é de forma mais específica ligada ao conceito de substâncias. A gente tem a física, que ela é bem mais ampla que a química, ela busca, de uma forma bem mais geral, explicar toda a natureza, explicar todo o universo. Então, a gente pode considerar ela como matemática. Então, a física, ela traz dados matemáticos. Ah, e a química não? Lógico que sim, só que a física é mais atrelada, ela é algo mais amplo, tá certo? A química é algo mais específico, mais voltado ao conhecimento sobre a transformação da matéria. Então, as substâncias que a gente vai ver depois do conceito, de uma forma mais adequada, elas vão dar origem a outras coisas, elas vão se transformar. Daí a gente tem o surgimento da química enquanto matéria e o que seria a definição de química, que é tudo isso que eu falei mais um pouco. Aqui seria um conceito bem básico que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem rapidamente eu falei sobre a história da química, né? Ela é bem mais complexa, ela está em um livro bem mais elaborado, tá certo? Então a gente tem alguns livros que vão retratar isso e durante nossas aulas presenciais eu vou indicar, vocês podem ir lendo. Quem tiver mais interesse pode dar uma pesquisada aí na internet, no YouTube, tá certo? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês.